Muy buenos días, Bom dia, amados hermanos y amigos amados irmãos e amigos aqui que presentes, están en diferentes naciones e aos que estão em diferentes nações, aos ministros y sus congregaciones, e suas congregações, hermanos y hermanas, aos irmãos e irmãs, misionero doctor ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim y demás ministros, allá e aos demais ministros, donde se encuentra el lá onde se encontra Miguel o reverendo Miguel Bermúdez Marín. Bermudes Marim. Reciban todos mis saludos Recebam y todos que Dios minhas saudações. nos abra las E que Deus nos abra as Escrituras y el entendimiento para e o comprender entendimento para compreendermos las promesas divinas as promessas divinas correspondientes correspondentes a este tiempo final. a este tempo final, En el nombre del no Señor nome Jesucristo. do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Leemos en Leiamos San Mateo capítulo em São Mateus, 11, no capítulo 11, versos 1 en adelante, do versículo 1 em diante, de la siguiente manera. e diz da seguinte maneira: Quando Jesus terminou de E dar aconteceu que, instruções acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. y al oír Juan E João, en la cárcel ouvindo no cárcere los hechos de falar dos feitos de Cristo, le envió dos de sus enviou discípulos 2 dos seus discípulos para preguntar: a dizer-lhe: ¿Eres És tú tu que había de venir, aquele que havia de o vir esperamos a ou esperamos outro? Respondiendo Jesús, E Jesus respondendo disse-lhes: y haced saber a Juan Ide e anunciai a João y veis, as coisas que ouvis e los vedes. ciegos ven, los cojos andan, Os cegos veem, los leprosos son os limpiados, coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, muertos son resucitados, os mortos são y a los ressuscitados, pobres es e aos anunciado, pobres é anunciado o Evangelho. y bienaventurado es el E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mientras ellos se iban, E partindo eles, comenzó Jesús a decir: Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: Salisteis a ver Que fostes ver no deserto? una caña sacudida, Uma cana agitada pelo vento? o que salisteis a ver Sim, que fostes ver? a un hombre cubierto Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? he aquí, Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. delicadas en las casas Mas, de los reyes están. Então, Pero o que fostes salisteis a ver ver? a un profeta, Um profeta? sí, Sim, vos digo eu, digo, y más, e muito mais do que profeta, porque este es de quien porque este é de quem está escrito: he aquí, Eis que diante da tua face envio o meu anjo, para tu camino, que preparará diante de ti o teu caminho. de cierto, Em verdade vos digo entre los que nacen que entre os que de mulher têm nascido, no se levantado otro, não apareceu alguém maior do que João o Batista, pero el más pequeño mas aquele que é o menor no reino dos céus mayor es que él. é maior do que ele. Desde los días de Juan el E, Bautista, desde os dias de João Batista até agora, el reino de se faz violência ao reino dos céus, y los violentos, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaron profetizaram hasta Juan. até João.
Y si queréis recibirlo, E se quereis dar crédito, Él es aquel Elías é que este o Elias que havia de vir. de venir. El que tiene oído, Quem tem ouvidos para ouvir, oiga. ouça. Que Dios bendiga nuestras Que Deus abençoe nossas almas con su palabra com a sua palavra y nos permita e nos permita entenderla. entendê-la. La misión del precursor A missão do precursor y el precursado e do precursado de la primera da primeira y segunda venida e segunda vinda del Mesías. do Messias, de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra, com a sua palavra nos permita entenderla. e nos permita entendê-la. Tomar asiento si tiene. Queiram assentar se tenham a bondade. Los eventos más importantes Os eventos mais importantes de toda a Bíblia son profetizados são profetizados na Escritura y corresponden a la e primera correspondem venida de Cristo à primeira vinda de Cristo, do y a la Messias, segunda venida e à segunda vinda del Mesías. do Messias. Y por consiguiente E, consequentemente, inclui al precursor de la o primera precursor da primeira vinda de Cristo venida y el precursor de la segunda e o precursor da segunda vinda de Cristo, Cristo, del Mesías, do Messias, del ungido, do con el ungido com o Espírito de Deus en toda em toda plenitud. a sua plenitude. Siempre Deus Dios envía a alguien sempre envia a alguém para el camino para preparar o caminho a la venida à vinda del Mesías. do Messias. Y para la primera venida E nós encontramos que que fue para a primeira vinda el ministerio de Foi Dios manifestado o ministério de Elias manifestado el Bautista. em João o Batista. En el cumplimiento No cumprimento de Malaquías do capítulo 3 de Malaquias, verso 1 en adelante, do versículo 1 em diante, onde diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, cual preparará el camino que delante preparará o caminho diante de mim, y vendrá súbitamente a su templo, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quien vosotros a buscáis, quem vós buscais, y el ángel del pacto, e a quien deseáis. o mensageiro do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Este es del Este foi de quem Jesus citou na leitura que nós tivemos no começo. E en el capítulo 17 no capítulo 17 de San Mateo, de São Mateus, también Jesús, Jesus também nos falou el Bautista, de João o Batista. Logo que desceram que bajaron del monte, do Monte da Transfiguração, onde apareceram vieron Moisés e Elias, con Jesús glorificado, com Jesus glorificado, Moisés y Elías hablando con él, falando com ele da- da sua partida a Jerusalém.
E depois, Luego, cuando quando desceram do monte, bajaron del monte, Jesus lhes disse para que não dissessem nada que no a dijeron respeito da visão, acerca de la até visión, que ele ressuscitasse dos mortos. resucite de los muertos. No capítulo 7 Dice, cuando descendieron, de São Mateus, 7 verso 9 en adelante, do versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, hasta que el Hijo del até Hombre resucite que o Filho do de los Homem muertos. seja ressuscitado Hasta dentre os mortos. cuando tenían Eles que teriam de guardar esse segredo secreto, hasta que el Hijo del Hombre até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por E os qué, seus pues, discípulos dicen los o escribas, interrogaram, dizendo, por que então dizem os escribas venga que é necessário que Elias venha primeiro? Dijo, E Jesus, Elías respondendo, viene disse-lhes, primero y restaurará em verdade, todas las Elias virá primeiro e restaurará cosas que Elías todas as coisas. y no le conocían, Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, lo que quisieron, mas lhe fizeram tudo o que también el quiseram. Hijo del Hombre. Assim farão eles também padecer Entonces, o Filho entonces do los Homem. discípulos comprendieron que les había hablado Então entenderam os discípulos el que lhes falara de João, Ellos o le Batista. preguntan, ¿por qué dicen los escribas que es necesario Eles lhe perguntaram, primero por que os escribas dizem que é necessário Elías que Elias venha primeiro? E ele lhes disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, de un Elías que va a venir y va a restaurar falou de um Elias las cosas. que virá e restaurará todas as coisas. Es el cuarto Elías É o quarto Elias que virá restaurando Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, la fe, la doctrina, a fé e a doutrina dos apóstolos, y luego vendrá el quinto Elías e depois en virá o quinto Elias na restauração cosas que se de llevarán todas as coisas en este tiempo que se fará neste tempo final. para restaurar las tribus, Ele virá para restaurar as tribos de Israel, los 144.000 hebreos. os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. En el libro de los Hechos también nos habla No livro dos Atos, no capítulo 3, en el capítulo 3 de la restauración, do versículo capítulo 3, verso 18, 18 em diante, nos dice, também nos fala pero Dios ha cumplido así, da restauração e diz, enviado por boca mas todos sus profetas, Deus assim cumpriu Jesucristo, o que já dantes pela boca de todos así que os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério pela Jesucristo presença do Senhor. anunciado, E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, reciba o qual convém que o céu contenha
até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou, pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Há um tempo de restauração de todas as coisas para este tempo final. Depois do ministério que o Espírito Santo esteve operando em Elias Tisbita, do segundo Elias, em Eliseu, que veio com o Espírito e virtude de Elias numa dupla porção. Ele pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias o Tisbita, e o seu pedido foi concedido. Os filhos dos profetas, ao verem Eliseu abrindo o Jordão com o manto de Elias, disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, o Espírito Santo operou o ministério de Elias em Eliseu, numa dupla porção. Depois, a terceira vez em que o ministério de Elias foi operado pelo Espírito Santo foi em João Batista. E a quarta vez em que o Espírito de Elias foi operado foi no reverendo William Branham, no sétimo mensageiro da sétima era, entre os gentios. E haverá uma quinta vez, quando Deus operará o ministério de Elias por meio do Espírito Santo, pela quinta vez. E também o ministério de Moisés. Isto será para este tempo final. E o ministério de Cristo será operado de novo neste tempo final. Tudo isso, o Espírito Santo o faz, o qual tem ministérios e opera esses ministérios correspondentes a este tempo final. Por isso, o Filho do Homem, em sua vinda para este tempo final, virá com seus anjos, conforme a São Mateus, no capítulo 24, versículos 30 e 31. Virá para chamar e juntar os seus escolhidos dentre o povo hebreu, que será 144 mil escolhidos de Deus. No capítulo 24 de São Mateus, versículos 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
para los escogidos del pueblo hebreo es por medio de los ministerios de Moisés. O chamado para os escolhidos do povo hebreu é por meio dos ministérios de Moisés e Elias, os quais En San Mateo capítulo aparecem aqui em São Mateus, no capítulo 24, 21, versículos 30 e 31, también aparecen en la parábola del trigo e que também de aparecem la cizaña, na parábola do trigo e do joio. Esses são os anjos da cosecha del trigo e en el tiempo final. para a colheita do trigo no tempo final. Esses são os ministérios de Moisés e Los Elias. ministerios de Moisés y Elías. Portanto, Por lo tanto, este es un tiempo muy importante en el programa divino. este é um tempo muito importante no programa divino, para o qual há grandes profecias, grandes promessas que terão de ser cumpridas e serão cumpridas em simplicidade. Estos ministerios en este Veremos esses ministérios siendo manifestados neste tempo por el final Espíritu Santo, sendo manifestados pelo Espírito Santo. gozaremos E nós nos regozijaremos em el Deus cumplimiento de estos ministerios en medio de la iglesia y en medio del pueblo hebreo. ao vermos o cumprimento desses ministérios no meio da igreja e no meio do povo hebreu. Los dos candeleros de Zacarías capítulo 4, São os ministérios das duas oliveiras, capítulo dos dois castiçais de Zacarias capítulo 4 e do Apocalipse capítulo 11. ángeles, São os ministérios dos anjos su venida. que vêm com ele na sua vinda. Ahí está el misterio grande de la Ahí venida del Hijo del está. Hombre para el tiempo. O grande mistério da vinda do Filho do Homem Y será para o abierto tempo por final. completo este misterio E este mistério será aberto por completo no cumprimento da terceira en etapa, el cumplimiento de la visión de la que gran carpa que será no cumprimento da visão da grande tenda catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham, e ele esteve ali, entrou, esteve num pequeno quartinho de madeira, en donde el ángel de Dios entró. aonde o anjo de Deus entrou também. Portanto, El precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, terá cumplimiento uma bênção no cumprimento da visão da tenda. el precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo dijo, mostró, falou, profetizó ele mostrou e profetizou que era as coisas Mesías, el ungido, que o su Messias, venida o ungido, en este tiempo final. fará em sua vinda neste para tempo final. precursa A sua mensagem precursa venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo este tiempo final. para este tempo final. Bautista precursó Assim como João o Batista precursou a primeira vinda de Cristo, dio las cosas que o identificou com a sua mensagem, cuales viu as coisas llevó a cabo que estaria fazendo, Cristo, as quais Jesus Cristo realizou su venida em sua vinda en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Él tenía que venir en carne humana para llevar a cabo el sacrificio. Ele tinha de vir em carne humana para efetuar o sacrifício da expiação pelo pecado do ser humano, Conforme o qual ele fez profetizado.
era nada menos que Dios conforme ao que foi profetizado, carne humana. era nada menos que Deus velado em carne humana. El Mesías, Isso é, Dios habitando o Messias, en un velo de carne Deus habitando para llevar a cabo num véu de carne para realizar a obra de redenção Dios na cruz do Calvário. carne. Dios Deus habitando en medio de encarnado, los humanos, Deus feito carne, Deus caminhando entre os seres humanos, num corpo humano sería colocado como sacrificio de expiación que seria colocado como sacrifício de expiação por eso pelo vino como pecado do ser humano. E por isso veio como Cordeiro de Deus del mundo, para tirar o pecado do mundo. como león A sua segunda vinda será como leão da tribo de Judá, y señor de señores, como rei de reis en su obra e senhor de senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. el precursor Portanto, de la venida del Mesías, o precursor da vinda do Messias preparou o caminho con su mensaje dice las e com a sua mensagem ele falou das coisas llevando a cabo que o Messias, o ungido, estará fazendo el ungido em sua vinda. en su venida. El mensaje del precursor, A mensagem do precursor la venida precursa del a vinda do Messias Mesías en medio del pueblo del pacto no meio do povo do pacto, vigente para el do pacto vigente de la venida para o tempo da vinda del Mesías. do ungido, do Messias. El precursor tiene la misión O precursor tem a missão con su mensaje de prepararle el camino de preparar, al que viene después de él. com a sua mensagem, o caminho ao que vem depois dele. El profeta que le sigue al O profeta que virá viene a ser após o precursor el Mesías prometido. será o Messias prometido. Por lo tanto, Portanto, Juan el Bautista João, sabía, o Batista, sabia, que después de él conhecia que depois dele viria vendría prometido o Messias prometido, o ungido, el Cordero de Dios para quitar el o pecado. Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Luego, Depois, o quarto Elias também conhecia que, también conocía depois dele, que después de él viene teria de vir el ungido, o ungido, el Mesías, o Messias, él do qual es el precursor. ele é o precursor. Estemos atentos Estejamos atentos y con nuestras vidas e com nossas vidas preparadas recibir para recebermos las bendiciones as que hay bênçãos que há en la venida del Mesías, na vinda do la Messias, venida del ungido del na vinda do ungido do tempo final, el hombre vendrá con porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um a sus obras. conforme as suas obras. Lo veremos en este tiempo final. Nós o veremos neste tempo final, cumprindo as coisas que estão profetizadas na Bíblia, Y cumpliendo las cosas cumprindo que el precursor dijo, as coisas que o precursor disse el Mesías, que o Messias, el ungido, que o ungido prometido por Deus fará la iglesia del Señor, e virá para a igreja do Senhor Jesus Cristo el pueblo e de para o povo hebreu. Estamos en el ciclo divino para el cumplimiento
de estas profecías. Estamos no ciclo divino para o cumprimento destas profecias, El Espíritu quando o Espírito de Deus vendrá manifestado virá manifestado humana, em carne humana para las promesas cumprir as promessas correspondentes a este tempo final. por el cual, si hay alguna persona que Pelo todavía no qual, recibe se houver alguma pessoa como Salvador, que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, poderá fazer isso e estaremos la reciba, orando por você para que Cristo o receba em seu reino sea sellado e seja selado Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, para o qual pode passar até aqui na frente están aquí presentes, e estaremos orando por você. están en otras naciones también pueden venir Os que estão aqui presentes para que queden e os que estão em outras nações que estaremos também podem chegar aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Deus tem muitas pessoas em Porto Rico, em todo o Caribe, en todo Centroamérica, em toda a América Central, toda Suramérica, em toda a América do Sul, também na América do Norte, no Canadá e nas demais nações. y los está llamando en este tiempo final E está chamando-as neste tempo final la fe, para lhes dar a fé, formados, para serem la transformadas cena e levadas com Cristo à ceia das bodas del Cordero do Cordeiro en el rapto no rapto de la iglesia del Señor. da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquí en las demás naciones pueden Aqui continuar e nas demais nações podem continuar chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. años en adelante también E as crianças de 10 anos em diante Cristo também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino e as abençoe grandemente. los bendiga grandemente. Vamos a estar puestos en pie para orar Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, en diferentes aqui naciones. e em diferentes nações. Con nuestros ojos cerrados, Com os nossos olhos fechados nuestros rostros inclinados. e rostos inclinados. Padre nuestro que estás en los Pai nosso que estás nos céus, vengo a ti venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador. Recíbeles en Receba-as no Teu reino, bendíceles abençoe-as y Señor, e, Senhor, tu reino tenha-as no Teu reino y vida eterna por medio de e dê-lhes a vida eterna por meio de Cristo nosso Salvador. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. esta oración que estaremos haciendo. E agora repita comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, Vengo a ti con todas venho a Ti com todas estas pessoas viviendo como único que estão recebendo-o como único e suficiente Salvador. Señor Senhor Jesucristo. Jesus Cristo, Vengo a ti venho a Ti por pela salvação salvación y vida eterna. e vida eterna. Escuché la predicación de tu evangelio. Eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Creo en tu primera vez. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Bajo el cielo, Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. creo en tu E muerte en la cruz
Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente. Senhor, faça uma realidade em minha vida a salvação que gastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água é tipológico. No batismo na água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais, está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna no reino de Deus. Portanto, todos podem ser batizados, conscientes do significado do batismo na água. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os guarde, que continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Bem, os que vieram aos pés de Cristo aqui e em diferentes nações podem ser batizados. Que Deus os abençoe e os guarde, que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país, deixo ao ministro correspondente, para que indique como vocês devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus abençoe e guarde a todos.